amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Nossa novidade aqui na Life FM, que é o quadro Mães que Inspiram. Mas antes eu queria dar um recadinho lá da Escola Senaic, que está com as matrículas abertas para o curso de fotografia profissional. Com professores especialistas, você pode aprender as diversas vertentes do ramo, como fotografia de eventos, casamentos, aniversários, festas em geral, ensaios fotográficos, fotografia publicitária, jornalística e de estúdio. E além de aprender todas as técnicas, o aluno aprende também a editar as imagens nos programas Photoshop e Lightroom. Lembrando que as vagas são limitadas, então não perca essa oportunidade e matricule-se já no curso de fotografia da Escola Senaic. O Senaic está localizado na Alameda Navarro de Andrade, número 745, Centro de Adamantina. Mais informações pelo telefone 18-3522-4199. E eu queria já dar bom dia para nossa mãe que está aqui. Bom dia. Bom dia. Se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Meu nome é Solange. Eu nasci em Adamantina, sou casada, tenho 2 filhos, o Miguel de 7 anos e a Liz de 4 anos de idade. Certo, eu queria dar bom dia para a Lúcia Prado, que está aqui também. Bom dia, Natália, bom dia, Solange. Bom dia, Lúcia. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Life FM. Então vamos lá, vamos começar nosso quadro Mães que Inspiram, que essa semana seja motivadora e inspiradora para todas as mulheres, mães, futuras mamães de Adamantina região, tá bom? Solange, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Primeiramente eu quero agradecer, o convite. Para mim é uma honra e uma responsabilidade, porque todas as mães são muito importantes e especiais para os seus filhos, e é muita responsabilidade. A gente está fazendo a abertura da Semana do Dia das Mães aqui na Life FM e a oportunidade de representar as mães, de crianças especiais, não especiais. Toda mãe é especial. Então eu quero agradecer a todos os ouvintes, quero agradecer o convite, Natália, Lúcia, muito obrigada, e que sirva realmente de inspiração para as mães, Porque toda mãe tem uma história para contar, toda mãe tem uma dúvida, toda mãe tem uma dificuldade, toda mãe tem o medo, não é? Então eu quero agradecer primeiramente, o convite, muito obrigada. E pode falar. Solange, nós, quando planejamos fazer esse quadro, nós buscamos realmente histórias que inspiram, histórias que fazem a diferença na vida de todas as mães. E nós, aqui em Adamantina, somos uma comunidade pequena, conhecemos você, conhecemos a sua história. E nós queremos saber como foi as 2 gravidez, Se você planejou essas gravidez. Sim. A princípio, meu marido trabalhava fora, que ele passou num concurso, foi trabalhar fora, e eu trabalhava aqui arduamente, amava meu trabalho, me dedicava muito, e no começo do casamento a gente quer preparar uma boa-vinda para o filho, E eu achava que eu não tinha muito condições de dar a boa-vida para o filho, e isso é tudo ilusão. Filho não atrapalha em nada o planejamento familiar desde que ele seja amado. Mas eu pensava assim. Então, eu deixei para ser mãe quase avó. Então, eu digo assim que eu sou uma mãe-avó. Que meus filhos têm umas certas permissões que mães mais jovens não têm. Não dão aos filhos. Por quê? Porque, como eu sou uma mãe-avó, na casa de avó, pode mais coisas, pode rabiscar parede, pode um monte de coisas que na minha casa pode. Não é tão correto aos olhos da maioria, mas na minha pode. Então, quando eu tentei engravidar do Miguel, eu não conseguia. Então, a gente fazia as tentativas e eu não conseguia. Fiz tratamentos, fiz acompanhamentos, vários anos, por 4, 5 anos seguidos, e demonstrava nesses acompanhamentos que nem eu, nem meu marido tínhamos problema algum para ter filho. Estava tudo dentro da normalidade. Mas como eu falava com a Lúcia há pouco, eu acredito que o filho, ele é planejado, mas ele só é concedido
com a vontade de Deus, não é? A gente planeja, a gente quer arduamente, mas não é no momento que a gente quer. Não é o momento que a nossa vida estruturada financeiramente permite. É a hora que o nosso espírito e a nossa condição emocional está preparada. Então, eu recebi o Miguel. A gente fala para ele quando a gente vai passear no shopping, porque a gente ia para Prudente muitas vezes no ano, fazia exames e tudo mais, e a gente fala para ele: a gente veio te buscar aqui muitas vezes, mas não foi aqui que a gente te encontrou. Então, eu fico até emocionada de falar isso. E o Miguel chegou na minha casa quando eu tinha 40 anos. Foi uma gravidez maravilhosa. Eu estava tomando café com as minhas amigas de trabalho e o café para mim é uma bebida como água para a maioria. Nós fomos tomar um café e o café não me fez bem. Não senti um cheiro agradável naquele café. E uma amiga minha disse: você vai fazer exame agora porque você está grávida. Eu falei: imagina, isso não tô mesmo. Passei reto do escritório e fui num laboratório perto do escritório que eu trabalhei 22 anos e fiz o exame. Então, 15 minutos depois, o dono do laboratório me ligou e falou: Solange, porque eu já tinha feito milhares é exagero, né? Que eu sou exagerada. Eu tinha feito vários exames de sangue para verificar se era gravidez e quando eu abri a decepção, negativo. E aquele laboratório já estava acostumado com a minha rotina. Eu chegava lá, nem me levavam mais a sério. Senta aí, vamos fazer o exame. E aquele dia eu fiz o exame, fui chamada 15 minutos depois. E assim, a expectativa deles também era tão grande que quando eu cheguei na porta eu já sabia que tinha dado positivo. A cara de todo mundo tava aquela cara de alegria. E quando eu cheguei no escritório, eu já entrei com aquela sorriso orelha a orelha. E foi uma festa, né? Todo mundo partilhou e foi assim, a minha gravidez foi maravilhosa. Meu marido tinha recebido transferência para Adamantina naqueles dias, para você ver como tudo é por Deus. Ele ficaria doido se ele estivesse fora e eu grávida. Isso foi na sexta-feira, meu marido recebeu transferência de São Paulo para Adamantina, para cá. Na terça-feira eu fiz exame e estava grávida. Então você veja como tudo é no tempo concedido à necessidade daquela família, daquelas pessoas que estão buscando. E a gravidez do Miguel foi assim, festa, muita festa, foi maravilhosa. No meu chá de bebê tinha mais de 90 pessoas, parecia uma festa de aniversário. Aí, passado 2 anos, eu não acreditava que fosse engravidar. Demorado tanto tempo do Miguel, falei, nunca mais, né? Aproveitei bem o Miguel e esse e acabou. Mas eu queria mais um. Por quê? Porque eu, sendo mãe mais velha, eu gostaria de deixar uma companhia para o meu filho. Porque eu falava assim, é tão ruim ser sem irmãos. Eu tenho 3 irmãos e você é sozinha, Sua Natália? Filha única, eu sei que é ruim isso. É muito bom ter irmãos, Natália. Eu imagino. Nossa, é uma bênção de Deus. Os meus irmãos são assim, a minha família, graças a Deus, né? É uma família abençoada. Eu falo para uns amigos meus que eu tenho que agradecer, ou nós temos que agradecer dia e noite a família onde a gente nasceu. Porque se nós estamos aqui, você aí, Natália, você aqui, Lúcia, você aí, a gente teve o privilégio de ter famílias boas que trouxeram a gente até onde a gente está. Sim. Né? Por mais defeitos que tenham e com mais ainda venceram, né? Na educação e na triagem deles. Bem, engravidei da Liz. Mesmo processo, estava tomando um café, não me senti bem com o café, nem esperei ninguém me falar. Fui fazer o exame, positivo, outra festa. Falei, minha Nossa Senhora, Deus é muito bom comigo. E aquela festa na vinda da Liz, e como escolheu o nome, e queria uma menina, porque menina ia zelar do irmão, que, né? O irmão mais velho, a menina zela melhor, a mãe, né? O intuito de mãe, a mulher já nasce com isso. E eu engravidei da Liz, aos 4 meses já tinha feito todos os exames da Liz, tudo
perfeito, abençoado, coraçãozinho, exame de translucência nucal, tudo assim em ordem. Então, tudo caminhando para dar tudo certo, não é? E a gente, na época, estava construindo uma área de lazer fora da cidade e eu queria continuar a construção e o meu marido, que é muito espiritualizado, ele disse não. A gente não sabe o que pode acontecer. Vamos guardar essa reserva de dinheiro. Depois que o neném nascer, a gente, né, dá prosseguimento na construção. Parece que tinha um aviso aí, né? Mas aos 4 meses descobri que era uma menina. Então todo mundo falava assim, o que vai ser? Eu falava uma mocinha. Eu falava assim com toda, sabe, a felicidade, vai ser uma mocinha. E de fato a mocinha veio. A mocinha nasceu e todos os exames da gravidez sem nada. A médica até brigava porque eu nunca tomava vitamina, nunca tomava nada, não gostava de remédio na gravidez, não tomava nada e transcorreu muito bem. A mocinha nasceu. Foi aquela festa no dia do nascimento da mocinha. Ela veio pro quarto. Agora eu vou entrar no assunto do porquê que eu estou aqui hoje. Você está não é, aqui, Lúcia? Aí a mocinha nasceu, foi pro quarto e eu ouvia um zum meio diferente. Você entendeu? Eu ouvia pessoas do próprio hospital vinham ali e me cumprimentavam. Eu falei assim, não tá normal, né? Porque no nascimento do Miguel é só a família e a médica aparecia pra, né? E eu tive alta e a Liz não teve. A Liz não teve alta. E uma tarde, na primeira tarde, que a Liz tinha nascido de manhã, a enfermeira entrou no quarto, pegou a Liz e falou assim, eu vou levar a Liz ali pro médico ver, pro pediatra ver, porque ela tem um carocinho na orelha e eu tô desconfiada. Queria ver que ele analisasse o que era isso. Eu achei estranho, né? Porque não era o pediatra que tinha recepcionado. Mas nem me toquei, tava tudo bem, ela tava mamando, dormindo, tava tudo normal. Ela voltou e eu me lembro como se fosse hoje. Hoje ele ainda é pediatra da minha filha e eu falo, o senhor é sem vergonha. Ele passou pelo quarto e olhou para dentro do quarto, provavelmente para ver quem era a mãe, né? Para ver quem era a mãe. E eu não me esqueço aquele olhar dele para dentro do quarto. Isso me marcou muito. No momento não, mas depois você começa a encaixar algumas peças do quebra-cabeça. Você vai analisando o porquê de cada situação. No outro dia de manhã, minha obstetra de muita confiança, nossa, adoro. Ela entrou no meu quarto, meu irmão e meu marido estavam comigo e ela me disse, eu vim aqui tratar de um assunto com vocês. Eu falei, mas por que a senhora? Ela falou, não é sobre você, é sobre a Liz. Aí eu falei, mas por que a senhora? Ela falou, porque o pediatra não achou de bom tom eu ter essa conversa comigo, porque a paciente dele é a Liz e ela está bem. Agora, você é minha paciente, então eu tenho que zelar por você. Ela falou assim, a Liz tem traços sindrômicos. Solange, a Liz tem traços sindrômicos. Bem franca, como ela sabe que eu gosto que as coisas sejam. Nunca gostei de meio termo nem meias palavras. E ela falou desse jeito, a Liz tem traços sindrômicos. Eu olhei pro bercinho, não vi nada. Aí ela me disse, eu falei assim, que síndrome? Ela falou, síndrome de Down. Eu fiquei normal, como se eu tivesse recebido uma notícia de que ela teria uma manchinha debaixo da solinha do pé, que não faria diferença nenhuma. Entendeu? Assim, porque uma manchinha debaixo da sola do pé, ninguém nunca vai ver, a não ser que a criança esteja lá na piscina com as pernas para cima. E assim foi a notícia que ela me deu. Eu fiquei tranquila e calma. E eu vou relatar para você como que eu me senti. Naquele momento, como se uma revoada de anjos tivessem entrado ali e tivesse acolhido a gente. A minha preocupação era mais com o meu marido do que comigo, né? Porque o sentimento da gente, a gente dá conta. A gente não consegue dar conta do sentimento do outro, não é? Então, teve aquela calma dentro daquele quarto e eu pensei,
Eu pensei naquele momento, como se eu ouvisse o de asas de anjo. Fiquei tranquila. A médica foi embora, meu irmão permaneceu ali, meio desconfortável, que é normal isso, né? A gente nunca tinha tido contato com pessoas, nem com crianças, assim, tão próximo da gente. E meu marido ficou ali por mais um tempo e também saiu, que ele tinha os afazeres, tinha meu filho que tinha ficado em casa. E eu me lembro que eu peguei a Liz no colo, tirei a roupinha dela e coloquei na restinha do sol na cama para ela tomar banho de sol. E fazia massaginha no pé, massaginha na mão, como eu fiz com o Miguel, né? E sempre ia falando, e falava para ela no ouvidinho dela, perto dela: você vai ser muito inteligente, você vai ser muito esperta, você vai aprender tudo, você vai conseguir tudo. E graças a Deus, ela é muito esperta. Eu digo que para uma criança é comum, não normal. Porque normal todos são dentro da sua situação, né? A Liz é normal dentro da condição dela com síndrome de Down. O Miguel é normal dentro da condição dele com problema nenhum em nenhum cromossomo. Ainda esses dias eu comentei com ele, falava dos Downs agora no Fantástico. E ele falou assim: mamãe, a Liz tem Down? Também nunca fiz menção a isso. Olha, filho, a Liz tem síndrome de Down, a gente tem que tratá-la diferente de jeito nenhum. Miguel, se ela te bater, você segure as mãozinhas dela e fala que ela não pode te bater, mas dá um tapinha nela para ela sentir como dói. Então, foi sempre criado nessa situação lá em casa. E aí, eu fiquei por ali no quarto, cuidando e amamentando e trocando E meu marido voltou mais tarde, as pessoas vieram visitar normalmente e já estava aquele zum, zum, zum no hospital todo. Aí vou para cá, tenho alta, vou para casa, não vou dizer que eu sou uma mãe perfeita e que eu cheguei em casa, assim, com temor dos olhos curiosos. Né, Lúcia? Sim, Natália? sim. A gente tem o temor de como que as pessoas vão receber a notícia, como as pessoas vão olhar o teu filho. Quem tem uma criança hiperativa morre de pavor de ir nos lugares e o filho vai destruir tudo e fica assim preocupada de como vai ser a acolhida. A aceitação dessa criança na sociedade. Você né? entendeu? Entendi. Então esse era minha preocupação. O zum, 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 se as pessoas iam ali por curiosidade ou se viam porque de fato tinham um compromisso afetivo com a gente. Mas venci essas partes. Vinha todo mundo, acolhia, beijava, pegava, queria... Enfim. 2 dias depois da Liz em casa, ela não tinha feito cocô nem no hospital e nem em casa. Aí vem o problema da situação, né? O problema do nascimento da Liz. A Liz veio com um problema intestinal. Ela não fazia cocô e 4 dias depois de nascida ela teve que passar por uma cirurgia. Ela foi para Presidente Prudente, foi o lugar onde o pediatra conseguiu mais próximo, que tinha cirurgião pediatra e urologista ao mesmo tempo. E esse médico foi uma bênção, esse pediatra foi uma bênção na minha vida. E ele sabe quem é ele. Ele ficou o tempo todo com meu marido no hospital, porque Alice teve que voltar para o hospital. Eu não tive permissão de ir para Prudente, porque eu estava com um ponto ainda. E eu não tinha nada a fazer lá, porque ela ia se operar, ia para uma UTI neonatal. Eu não poderia ficar junto. Então a obstetra achou melhor não correr o risco. Eu não corri o risco e meu marido foi. Foi um momento difícil, né? Porque tudo que a gente mais quer nesse momento é estar próximo ao filho, perto. Por mais que você não consiga fazer nada, porque ali foge da tua capacidade. Ali é o médico e Deus acima de tudo. Mas ficar em casa esperando notícias, entendeu? Criando aquela expectativa... Tenho certeza que aqueles anjos que apareceu lá no hospital estavam ali com você, não é isso, Solange? Olha, e é assim que eu vou dizer para você.
Eu fiquei em casa com muitas amigas, muitas pessoas estavam lá em casa comigo no domingo, aguardando para onde sairia a cirurgia da Liz, porque é um tiro no escuro. Poderia sair para qualquer canto do estado. E esse médico, ele conseguiu uma vaga em Presidente Prudente, praticamente dentro de casa. E o que mais me deixou emotiva naquele dia, porque eu falava assim, meu Deus, né? Tão pequenininha e tão longe de mim. Foi, de fato, um sofrimento grande essa separação. A Liz foi para o centro cirúrgico e eu não pude. Então, eu falava assim, todos os bebês com a mãe, mamando, aproveitando do carinho da mãe e a minha sozinha numa UTI neonatal. Mas isso hoje já não faz mais diferença. Eu relembro, eu só me emociono quando eu me lembro disso. Eu procuro não ficar lembrando, porque o que a gente vence não tem que ficar retornando. Tá vencido. Tá com a pedra em cima, não é? Mas eu estou revivendo porque a gente está conversando sobre esse assunto. Então veio a primeira cirurgia, a Liz foi uma vencedora, com 2,5 kg de nascida, ela fez uma cirurgia muito delicada e ela foi liberada logo 4 dias depois. Foi assim, os médicos de Prudente diziam, o cirurgião dela, nossa, as crianças vão de alta quando faz uma cirurgia dessa, 7, 8 dias. A Liz com 4 dias já estava no quarto comigo. Aí eu já fui, não aguentei ficar. Os pontos meus foram tirados lá em Presidente Prudente e eu fui. Vencido esse prazo, a Liz passa por uma nova cirurgia aos 8 meses, depois aos 2 anos e 4 meses. Então foi uma série de situações que a gente tinha que se manter emocionalmente bem, porque a gente tinha um outro filho que ele não podia sentir o desamparo da gente e a gente tinha que continuar a nossa vida social com ele, porque é muito aniversário, muitos, né? E a gente saía, ia todo mundo. A Liz com cirurgia, punha ela em toda a segurança e a gente ia. Mas, Lúcia, isso falar assim, depende só de você? Não. Não depende só de você, depende das graças que Deus vai dando e depende da família, não é? É isso aí. Depende da família. Solange, a gente vai dar uma pausinha aqui rapidinha, daqui a pouco a gente volta para continuar essa história e ver como que essa história tá se desenrolando ao longo aí dos anos, tá bom? Tudo bem, Natália. Tá, a gente volta daqui a pouquinho, então você que tá ouvindo a gente, não sai daí porque... essa história aí tá aqui, tá me arrepiando. Cada hora que você tá falando uma coisa, tá pegando a gente. Olha que eu nem sou mãe, viu? Eu falo assim, né, Natália? Só quem é mãe sabe o que ela tá falando, vive tudo isso. Mas o importante é que ela falou, existiu a vitória. E hoje o fato de estar relembrando o passado não é pro sofrimento, mas é para a gente transmitir para outras mães que estão nos ouvindo hoje que é possível vencer. Não importa qual seja o problema do seu filho, a necessidade dele. Se ela venceu, todas vão vencer. Com certeza. Basta ter essa questão de focar em Deus, na fé. E a gente vai dar sequência aí à história da Solange já já. Tudo bem, até mais. A gente volta daqui a pouquinho. O Life FM agora é 10h27. A rádio da comunidade. O 107 é diferente como você. Life FM. Quer dizer amor, mãe. Quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. 4 anos. 4 anos e o Miguel? 7. 7 anos. Tão grandinhos já. Já são mocinhos. E, ô Solange, a gente tava aqui comentando, né, que a Liz, ela é livre, né, pra voar, pra ser uma criança como as outras, né? Como que foi esse processo de
de inserir a Liz na sociedade, porque infelizmente ainda tem preconceitos, pessoas que veem com maus olhos, né? Isso é uma coisa absurda que não deveria existir, porque a Liz ela é uma criança comum, como todas as outras, uma menina normal e fala que é especial. Não, ela é especial como todas as crianças são especiais, né? A síndrome não deixa ela diferente das outras. E como que foi pra você esse processo? Como que foi a reação das pessoas? Foi difícil pra você? Olha, Ana Paula. Natália. A Natália, Ana Paula. Olha, a Natália e Lúcia. É característica minha ser assim, aberta, não é? Então, é o que eu falo pra você. Eu tive ajuda dos amigos, da família. O meu bairro é um bairro pequeno e tem um quarteirão lotado de crianças. Então, isso favoreceu muito. Por quê? Porque eu gosto de movimento. Então, as crianças vão todas para minha casa e aquele oba-oba e a Liz brincando junto. Então, isso estimulou bastante. Mas eu vou falar, eu trouxe uma frase. Por isso que eu falei, Ana Paula, que eu anotei, senão eu me esqueceria. Que uma mãe de 40 e quase 50 esquece bastante as coisas. Tem a Ana Paula Cury, ela disse num vídeo que eu recebi assim: não são os filhos que se parecem com os pais. São os pais que se parecem com aquilo que os filhos vêm buscar. Então você veja, talvez quando a Liz precisava nascer e ela pediu para nascer, ela me escolheu a minha família, porque ela saberia que ela ia ter bastante coisa para render, né? Então, é o que eu falo, ela estava com cirurgia, recuperando de cirurgia, e eu não negava convites de festas. E sabia que tinha mães ali em algumas festas que tinha perdido criança, que tinha características sindrômicas já na barriga, né, na gravidez. E olhava, e me olhava, e via a Liz ali de colo em colo. Você entendeu? É porque ela sempre foi muito amada. A Liz, ela é muito carismática, então não tem como não se encantar por ela. E eu também levo em parques. Bom, a Liz tem uma vida social badalada. Agora, eu me pergunto assim: a gente sabe que tem tantas crianças com síndrome de Down ou outras síndromes, porque a gente vê na APAE, não é? Cadê essas crianças? Você não vê em sorveteria, não se encontra 2 crianças com síndrome de Down no mesmo ambiente. A Liz não se encontrou com outra criança com síndrome de Down numa sorveteria. Ela já tem 4 anos. Nunca se encontrou com uma criança com síndrome de Down numa festa de aniversário. Na carreta agora, que a Liz gosta do fofão, e não se encontrou nunca na carreta. Ó, eu fazendo propaganda da Magali. Magali quer o cachê do carreta. Olha, nunca se encontrou ali, nunca se encontrou outras crianças lá no Parque dos Pioneiros. Cadê essas crianças? Mães, a sociedade, talvez o preconceito não é das pessoas, é da família que fica com aquele medo de como vão olhar seus filhos, não é? Então lembre-se, você mãe que recebeu uma criança especial, que recebeu uma criança com alguma outra condição que não seja aquela que você pediu, porque presente a gente não olha o embrulho, eu sempre falo isso. A gente vai abrindo uma fitinha hoje, aí você descobre que tem aquele olhinho piscando para você. Aí você abre uma outra caixinha e você vê que sai um sorriso, uma palavrinha. Então, a Liz ainda não fala fluentemente. Ela, outro dia a gente estava numa lanchonete e o menininho perguntou: tia, a sua filha fala inglês? Eu falei, fala. Aí ele falou, por isso que eu não estou entendendo o que ela está falando. Talvez se eu tivesse falado, olha filho, ela não fala ainda porque ela tem síndrome de Down. Ele poderia pensar que ele deveria tratá-la diferente, não é?
é característico da pessoa. Quando você sabe que uma pessoa é diferente, você se afasta. Então, ele poderia ter feito isso, mas graças a Deus eu sempre estou pedindo, me ilumine e me inspire para que eu possa levar isso da melhor maneira possível. E a primeira coisa que veio, eu parei, pensei e falei, fala. Aí o Miguel falou assim, mamãe, a Liz fala inglês? Eu falei, não é que fala? E ficou por isso a história. E todo mundo se diverte e não cria peso e nem nuvens em cima da cabeça de ninguém. Nem da Liz, no caso, né, por ser tratada de uma forma diferente, e nem daquele menininho que, né, olha a inocência, né? Exatamente. Aí, eu tô observando aqui você falando, Solange, e aí eu pergunto pra você, da onde veio essa serenidade, esse equilíbrio, essa sabedoria em conduzir a situação, né? Inserir a Liz na sociedade da forma com que você inseriu, que ela já veio aqui na rádio, lembra? Ela já veio com a turminha da escola aqui, ela conheceu a rádio. Da onde veio isso? Você dá isso à sua maturidade, à sua experiência como mãe, avó aí que você colocou? Ou a sua intimidade com Deus, a sua espiritualidade? Ou você leu muito? Quando você descobriu aquela situação ali, você começou a ler, pesquisar, o Google te ajudou. Da onde, Solange, que surgiu essa força em você? Olha, Lúcia, eu nunca pesquisei nada sobre síndrome de Down. Eu nunca olhei quais as dificuldades que a criança tem, quais que ela não tem. Porque dificuldade, todas as crianças podem ter. Mesmo as crianças comuns, né? A gente não é bom em história, geografia, português, matemática, ciência, biologia. A gente não consegue dominar tudo. É natural do ser humano. A gente tem limitações. A criança que vem com alguma deficiência genética, ela terá outras limitações. Por que que eu nunca pesquisei? Porque o que eu já ouvi falar sobre a síndrome de Down é que as crianças têm muita dificuldade. Então, você pode se acomodar. Falar, nossa, já que é assim, né? Então, a criança manda beijo com... O Down manda beijo com 2 anos? Ah, é assim, né? Não. Tem que mandar beijo com 6, 7 meses. Então, é por isso que eu nunca procurei ler. Eu procurei seguir o meu instinto de mãe, como deveria fazer com uma criança comum. E por isso que eu acho que está dando certo. Então, não fico procurando pelo em ovo. Ela tem deficiência na fala? Fono. Acabou. É porque a síndrome de Down? Não, porque eu vou na fono com ela e tem N crianças que não têm síndrome de Down e estão na fono. Então, tem o quê? Tem problema, alguma outra dificuldade? Teve problema para andar? Teve dificuldade? Teve necessidade de um profissional especializado? Fisioterapeuta. Não vou ficar me questionando. Vai andar com 1 ano? Vai andar com 2 anos? Vai no especialista. Ela vai dentro do limite dela. A Liz vai falar? Deus ajude que fala pro bom relacionamento dela. Enquanto eu estiver viva, eu não me importo de ser a porta-voz dela. Não, a mãe entende tudo, não é verdade? Pode falar inglês que a mãe entende. Então, o que acontece? Fono vai falar no tempo dela. Se ela falar com 10 anos, glória a Deus. Se ela falar com 20, glória a Deus. Tem surdo mudo que nunca vai falar. Então, é o que a profissional me fala, a fono me fala. Ela está indo muito bem, mas a fala não é o único veículo de comunicação. A mãe, então, que tem uma criança surda muda, vai se desesperar? Oh, meu Deus, meu filho não vai falar nunca? Não. Procure o especialista capacitado para tentar minimizar aquela dificuldade e vamos embora. É assim que funciona. Então, você me pergunta, em quem eu me inspirei? Primeiro, eu acho que Deus ilumina a gente. A gente não pode pensar. Eu não sou de ficar muito falando, vai com Deus, é Deus. Não gosto de ficar falando muito. As pessoas não me ouvem falando muito. Mas, em primeiro lugar, Deus. Depois, a inspiração que você tem da tua criação.
A mãe da gente é um grande exemplo pra gente de como foi que ela conduziu. A minha mãe com certeza teve muita dificuldade comigo, porque como diz uma professora amiga nossa, a Noriko, nós somos hiperativas. Só que na nossa infância, ninguém se falava sobre isso e os pais sofriam muito, porque eu batia na escola, eu apanhava, minha mãe tinha dificuldades, mas a minha mãe, com a sabedoria simples dela, ela não me apertou para não me espanar, mas não me deixou tão frouxa para o parafuso não sair. Ela, dentro da condição dela, ela foi apertando de pouquinho até me ajustar. Então, o que você recebe dentro da sua casa é aquilo que fica. A minha mãe foi uma pessoa muito sábia e muito poderosa para criar 3 filhos, com o marido, claro, sempre tenho meus pais até hoje, graças a Deus, mas você olha muito. Então eu sempre digo assim, o que você fala muito pro filho não fica. Agora, o que ele vê no dia a dia é o que ele vai se lembrar depois. Não é? Então, nos amigos, na família, minha família é maravilhosa. Meus irmãos amam minha filha, que meu irmão fala que quer levar para ele. Vou te levar para mim, ele fala. Aliás, é oportunidade, todo mundo que conhece a Alice quer levar para casa. E eu sempre falo, não, pelo amor de Deus, que eu não sei viver sem ela. Gostaria de ter 10 anos menos e ter recebido ela há 10 anos antes. Por quê? Porque a pessoa vai ficando mais de idade, ela vai quer queira, quer não, vai perdendo um pouco a maleabilidade com as coisas, o traquejo, a disposição. O corpo não acompanha a mente, a energia, né? A energia da mente, os pensamentos. Assim mesmo, Lúcia, assim mesmo. É isso mesmo. E, Solange, e na escolinha, assim, ela vai na escolinha, né? Como que é o relacionamento dela lá com as outras crianças? Olha, a Liz, ela frequenta a creche municipal. Ainda o ano passado, olha, nem sei se eu posso estar falando isso, mas o ano passado eu entrei com um pedido junto à Secretaria de Educação para que ela continuasse mais um ano na creche, porque ela iria já para o fundamental agora com 4 anos. A criança comum com 4 anos ainda tem muita dificuldade, muito apego, não é verdade? Imagina a Liz, né? Imagina, olha eu dizendo que ela não tem dificuldade. Eu entendo e pelas avaliações dos especialistas, neurologista, tudo, a gente achou por bem acompanhar o atraso dela, que é de 1 ano e 2 meses. Então, se o atraso dela neurológico de 1 ano e 2 meses, eu gostaria que o calendário escolar também respeitasse isso. Apesar de que a educação, vou entrar agora como uma mãe crítica e uma mãe que luta pelo zelo dos seus filhos, eu vou entrar numa questão assim meio polêmica. A educação, ela vê a inclusão social como a inclusão pedagógica. Senhores professores, a inclusão pedagógica não tem nada a ver com a inclusão social. A inclusão social é competente aos pais e familiares. A inclusão pedagógica é competência dos profissionais que fazem a avaliação da criança. Então, uma criança comum não, ela busca a informação por conta própria. A Liz, você tem que levar a informação até ela e você tem que saber se ela está no momento de receber aquela informação. Então, ela continua na creche fundamental, mais um ano, conseguir, junto à Secretaria de Educação, esse adendo, não é? E outros pais que tiverem essa dúvida com as suas crianças especiais, lute, porque é a partir do momento que a criança vai para a escola fundamental que se origina o preconceito de outros adultos, porque pode dizer que o filho não está aprendendo porque tem uma criança com síndrome de Down atrapalhando o aprendizado da sala. Então tem que ser respeitado a parte cronológica da idade da criança com síndrome de Down ou outras síndromes. Acredito eu, não é lei, mas a gente tem que lutar por isso. Solange, você tocou num assunto muito importante. Essa questão do tratar uma criança com síndrome na escola, ou até mesmo nos meios sociais, no lazer, em todos os ambientes, você acha que é só preconceito ou seria também a falta de conhecimento
Não seria, assim, o conhecimento mesmo, ler mais sobre o assunto, procurar conversar com os pais. Não falta isso? Às vezes a gente fica falando, preconceito. Às vezes não é o preconceito, às vezes é a falta de conhecimento, a falta de interesse em saber como lidar com essa situação, para que não haja discriminação, para que não haja aquele tratamento diferenciado dela para outra criança, assim como você, mãe, não diferencia o Miguel dela, as outras pessoas também teriam que ter esse conhecimento. Então, o que você acha que é mais, o que prevalece nessa sociedade? É realmente preconceito ou é uma falta de conhecimento, um receio de não saber lidar com a situação, de não saber como cumprimentar você, olhar para ela ou não ficar olhando muito? Sabe essas questões assim tão simples, básicas, mas eu tenho certeza que você já passou por muitas situações dessas, não é isso, Solange? Sim, assim. A mãe, ela ama, então é natural que ela não tenha esse problema. A pessoa preconceituosa, ela é preconceituosa, eu já observei isso, Lúcia, com tudo. Observe que o preconceituoso, ele tem preconceito de mim, que sou muito branca, entendeu? Tem preconceito do outro porque tem um olho torto. A pessoa preconceituosa, é dela ter preconceito, ela vai ter preconceito até contra ela, então teria que ver o que aconteceu, o que ela não aceita nela para não aceitar no outro. O preconceito, do meu ponto de vista, eu nunca tive ninguém assim que olhasse com preconceito, porque os meus olhos são bons. Então, se eu observo que a pessoa está olhando muito, eu peço para a Liz ir lá. Assim, a pessoa está olhando, eu vou num restaurante, por exemplo, eu observo que a pessoa está olhando muito para a Liz, questionando, porque olha e fala assim, nossa, parece, mas não parece. Parece, mas é muito esperta. Parece, mas faz o que o irmão está fazendo. Então eu falo para a Liz, vai lá dar um abraço naquela tia. Acabou, a pessoa se derrete, vai embora e fala assim, quero levar para mim. Quem olhava torto já não olha mais. Então eu acredito assim, o que a mãe, o que a gente que, não a mãe, o responsável por aquela criança que demanda o comportamento do local, né? É o comportamento. Então, eu sempre faço isso. Vai lá, dá um beijo, vai lá, pega não sei o que, leva isso aqui lá para aquela tia. Nossa, acabou. A pessoa se derrete, porque ela chega lá com aquele sorriso maravilhoso, não é? Ainda chega fazendo fusquinha, que ela é toda cheia de fazer fusquinha, e a pessoa se encanta. O que a Natália falou da escola. A Liz tem um relacionamento ótimo na escolinha, na creche. Ótimo. Tem uma amiguinha que se separou dela agora, que foi para uma outra escolinha porque foi pro fundamental, e a amiguinha, a mãe me mandou uma foto esses dias no meu WhatsApp. A amiga fez 2 corações. Um era ela, o outro era a Liz. Então isso para mim, quando eu vi aquela foto, eu falei assim, meu Deus, eu tô conseguindo, né? E na escola também. A Liz chega na creche, todo mundo levanta, a tia tá contando historinha. Às vezes a Liz tem fono, chega atrasada, tá todo mundo sentado. A Liz chega na porta, a Liz, todo mundo levanta, vira aquele tumulto na sala, que eu já entro e falo assim, fica no seu lugar. Eu já entro falando assim na salinha, para não ter retaliação depois da tia, né? Senta, não é? Então, graças a Deus, eu não posso falar. Eu nunca sofri preconceito por conta da Liz. Graças a Deus. Uma coisa, Solange, que nós admiramos em você, como a gente viu, você é contadora, né? E você, devido ao nascimento da Liz, dessas necessidades dela, você, não digo que abandonou, mas você priorizou a cuidar dela. Mas a gente vê que isso não foi um pesar. A gente vê em você, na sua vida, que a gente acompanha, ainda mais agora com as redes sociais, a gente acompanha a vida de todo mundo, né? A gente vê que você faz isso com alegria, felicidade, flui em você. Infelizmente, não é isso que acontece com algumas mães, né? Elas, além de fechar os seus filhos, elas mesmas se fecham. Como foi esse processo de colocar o trabalho que você, né, gostava tanto ali no canto e priorizar?
Como foi isso? Não foi fácil. Deveria ter sido há mais tempo. Na verdade, eu não sou uma mãe tão virtuosa assim. Longe de mim me classificar como uma mãe tão virtuosa. É que uma amiga esses dias falou assim: parabéns por você ser essa mãe tão virtuosa, né? Eu me esforço bastante. Mas não foi fácil para mim, Lúcia. Eu amava meu trabalho. Quando todo mundo falava assim: nossa, chega domingo, vai me dando uma angústia. Eu adorava que chegava o domingo, porque na segunda-feira eu ia trabalhar. Você entendeu? Eu amava mesmo. Eu trabalhei 22 anos, 21 anos, ia fazer 22, no mesmo escritório. Foi um desmame para mim. A Liz adoecia muito. Ela teve 2 pneumonias. Então, eu tinha que me desligar muito do escritório. Ela tinha fono, tinha fisioterapeuta. E eu acho assim, a gente tem que separar bastante. O teu patrão, ele não tem culpa da escolha que você fez. Você tem que ser responsável pelas suas escolhas. Eu não deixava a peteca cair. Você entendeu? No meu trabalho. Eu continuava ainda firme e tentava manter tudo em ordem. Mas chega uma hora que isso desgasta ambas as partes. Por quê? Você precisa se ausentar muito. Então, um cliente chegava no escritório, a Solange não tá. Não é? Chegava para tratar de um assunto, de um imposto, a Solange não tá. E eu sempre fui muito doutrinada no que é correto. Aquilo me desgastava muito. Talvez desgastava mais a mim do que aos meus patrões, que eles foram muito bons para comigo, muito bons mesmo. Então, o que eu fiz? Eu sofri um desmame. Meu marido me pôs um checkmate. Ele falou: você precisa, né, dar o tempo que a Liz está precisando. Então, eu fazia o seguinte: eu chegava como se aquele fosse o último dia do meu trabalho, todos os dias. Sofria, me desgastava, organizava tudo para levar embora. Que 22 anos é uma vida. Acho que é mais tempo do que a Natália tem de idade. Quantos? 22. Não é não. Então, foi difícil o desmame. Mas um belo dia, eu me sentindo preparada para o desmame, eu falei: eu não posso mais continuar, eu preciso parar. E parei. No outro dia, as pessoas me falavam assim: nossa, você não vai aguentar. Eu já estava aguentando. Amei a vida do lar. Dá conta, muito tempo, não era eu que sabia onde estavam os remédios da casa. Eu ligava pra pessoa à noite e falava assim: ai, você sabe onde tá tal coisa? Porque eu não sabia. As minhas roupas, eu amei cuidar da minha casa e das coisas dos meus filhos. Eu acho que Deus foi tão generoso comigo, por Ele ver que eu tava tão dedicada e amando tudo aquilo, que Ele falou assim: você tá muito feliz, vou te dar um pontinho de preocupação. E foi me ingressando novamente na área de trabalho, de uma maneira diferente da maneira como eu precisava. Hoje eu faço algumas empresas, continuo trabalhando no meu ramo, mas eu vou na empresa quando eu posso e quando eu consigo. Então, hoje eu estou aqui, não fui. À tarde eu dou uma passadinha nas empresas onde eu faço os meus trabalhos e fui dando conta, consegui. O Miguel passou a fazer atividades que ele não fazia antes, porque não tinha quem levasse. A Liz passou a intensificar os seus trabalhos. Hoje ela tem mais horário de fono, ela vai começar a ecoterapia agora. Então, sobrou esse tempo. E Deus falou assim: eu vou te ajudar. E está me ajudando cada vez mais, não é? Eu fiz parceria com o escritório de Ourinhos e hoje eu faço alguns trabalhos aqui. Então, olha, para mim foi uma bênção. Então, bem-aventurados os homens de boa vontade. Amém. Ô, Solange, então, pra gente encerrar, eu queria que você desse um recado, uma motivação para as mães, assim, o que é ser mãe para você? E para as mães que, de alguma forma, receberam essa condição de ser mãe de uma criança especial, como que elas podem, que às vezes nem todas as mães podem ser como você, né? Algumas mães podem ter mais preocupações, se perguntar: mas por que comigo? Por que Deus foi fazer isso comigo? E a gente vê em você que não é assim, né?
que é a mesma coisa do que uma criança comum, não é mesmo? Eu queria que você então falasse o que é ser mãe e o que é ser mãe de uma criança tão especial como a Liz. Olha, eu amo ser mãe. Eu sou uma mãe com a condição de todas as mães. Eu grito, eu prometo bater, eu prometo jogar no terreno do lado. Não joga, muito pelo contrário. Eu prometo ir embora e não voltar mais. Eu sou uma mãe comunzona. Normal, né? Eu sou uma mãe normal. Eu procuro ser uma mãe observadora e muito criteriosa, porque eu sempre falo, não adianta a gente educar nossos filhos se o outro não está educando. Nossos filhos correm o mesmo risco como se a gente não estivesse educando. Então, as mães, elas têm que formar um elo de união para poder educar todos os seus filhos com muito amor, com muita tranquilidade, né? Eles têm infância uma vez só. Os nossos filhos vão ter... Se a gente pensar que os nossos filhos vão ter somente essa infância, que é a parte melhor da vida, e como dizem, eles vêm agora tudo colorido, a gente não faria nada para tirar o brilho desse colorido. Muito pelo contrário, a gente ia querer intensificar o colorido da vida deles. Então é assim que eu vejo, que a mãe, ela pode ser o que ela for. A mãe brava, a mãe criteriosa, a mãe exigente, a mãe. Mas ela tem que tudo dar aquela pincelada de colorido. Eu falo assim para as crianças lá em casa: eu tô brigando com você, eu te amo muito, dói muito mais em mim fazer isso com você do que tá doendo em você. Mas eu vou fazer. Então, é esse o critério lá em casa. Primeiro eu falo que eu amo muito. Depois eu aplico a correção. Acho que é por isso que não dá muito certo. Eles continuam todos os dias fazendo as mesmas coisas. Mas o importante é isso. Para você, mãe, que recebeu uma criança especial, nada é definido por nós. Não somos nós que escolhemos nada. Não somos nós nem que escolhemos com que cor de olhos a gente viria, e olha que o corpo a gente acha que é nosso. Então, que dirá um outro ser que veio sob a tua responsabilidade? Então, a mãe, qualquer mãe de criança especial, mãe que não é criança especial, a gente fala de especial porque ela requer um cuidado a mais. Então, as mães que receberam, eu não sou a mãe mais virtuosa para estar falando sobre isso, mas eu procuro lidar dessa maneira. Pensar todos os dias que foi Deus que me confiou que saísse de dentro daquela pessoinha o mágico e o florescer da borboleta linda que ele vai ser. Então depende da gente cuidar bem desse casulo para que saia uma borboleta muito linda lá na frente, não é, Lúcia? Assim como a gente falava do desabrochar da borboleta. Exatamente. Essa foi a Solange, que abriu, né, a série de entrevistas com a Semana Especial do Dia das Mães, Mães que Inspiram. E o nosso objetivo na rádio Life FM essa semana é isso: homenagear a Solange e as outras mães para que elas transmitam para nossas ouvintes essas histórias reais, né? Não são histórias fictícias, são reais. E que isso ela ajude outras mães aí que estão passando por necessidades, né? Que estão passando por problemas semelhantes ou venham a passar. Então, nós estamos muito felizes, Solange, com a sua presença. Lúcia, eu também fiquei muito feliz. Nós nos emocionamos com você, aprendemos junto com você. Muito obrigada mesmo. E, Natália, quem será a nossa mãe de amanhã? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. É sua xará, Natália Baragão. Não, essa rádio, Solange, só tem Natálias, viu? As Natálias dominam aqui essa rádio. É que vocês são jovens, têm nomes jovens. A
Natália Baragão amanhã estará aqui às 10 horas no programa Life Morning Show, falando a sua história com o seu filho Davi, que nasceu apenas com 970 gramas. E por um Davi período... é amigo do Miguel, estuda na mesma sala. Tá vendo? Nós estamos assim, em família, né? É tudo em família. Nossa comunidade, na verdade, é uma grande família. Então é isso, obrigada Solange pela sua presença. Eu gostaria de agradecer, Lúcia, imensamente. Para mim foi assim de grande satisfação. Quero parabenizar as mães, né? Agora Dia das Mães. Natália, você que se Deus quiser será uma futura mamãe. A Lúcia, a minha mãe, a minha irmã, as mães da minha família, as minhas mães amigas, as minhas irmãs mães amigas, as que estão para receber os seus bebês, que eu tenho amigas também que estão para receber os seus bebês. Parabéns, que Deus abençoe, que Deus conceda todos os dias de muita felicidade para vocês, mãe, e para os seus filhos. Obrigada, Solange. Então, pra gente encerrar, você escolheu uma música. Queria que você falasse o nome da música. É uma música muito bonita, assim, que tem tudo a ver com família, tudo a ver com o que você contou aqui pra gente. Qual que é a música pra gente encerrar aqui a sua participação? É a música do Padre Zezinho. Não foi a música que me acompanhou durante as minhas gravidez, mas é a música que eu acho que é a cartilha pra família, que começa assim: que nenhuma família comece em qualquer de repente. É a oração da família do Padre Zezinho. Vamos lá, então. A gente vai Rádio Life FM, agora 11h02. A gente volta daqui a pouquinho. Você ouve, então, agora a oração pela família. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que Life FM.